Senhores e senhoras, boa tarde. Estamos reunidos para o lançamento do livro Causos de Santana e da Zona Norte, do escritor Sr. Antônio Rodrigues de Araújo, que nos deu este presente em forma de gratidão a tantas histórias vivenciadas em sua vida. Causos de Santana e da Zona Norte, um livro que nos remete a tantas lembranças, a uma história que marcou de tantas pessoas e que o saudoso Sr. Antônio Araújo descreveu com tanta maestria e sensibilidade, nos fazendo voltar às origens de uma forma tão emocionante e até mesmo bem-humorada, pois revivemos uma vida que virou um livro e merece ser compartilhada com todas as gerações. Este livro começou a ser escrito em uma agenda em 2019, narrando situações e causos de uma maneira realista, pois em sua grande maioria foi presenciada ou ouvida pelo saudoso Sr. Antônio, que nos trouxe, através da sua experiência de vida, pessoas ilustres e outras desconhecidas, mas que faziam parte do dia a dia dos moradores. Muitos desses causos foram divididos entre seus familiares e amigos. Fica aqui o nosso agradecimento à Ana, que é a neta do Sr. Antônio, que foi sua grande incentivadora em realizar este sonho, descrito em várias linhas e transformado em uma grande obra, contada com muita emoção para os filhos, netos e bisnetos, e hoje sendo lançado para a nossa comunidade. O Sr. Antônio Rodrigues de Araújo foi um homem de fé. Se dedicou como congregado mariano, como vicentino e até mesmo como festeiro da festa de Santa Ana em 1989, servindo a Deus com muito amor e junto de sua família, formada pela amada esposa Dona Helena e seus 8 filhos, firmou suas raízes no bairro de Santa Ana, de onde viveu histórias marcantes em sua trajetória de vida, e sem dúvida, ele foi inspiração para muitas pessoas. E foi inspiração também para que muitas pessoas não desistissem dos seus ideais, dos seus sonhos, projetos. Tanto é que ele nos deixou uma lição de vida chamada Causos de Santana e da Zona Norte. Um livro que retrata a vida de um bairro, a memória viva, que parece que foi ontem. Quem é que não se lembra do saudoso pai espiritual, amigo e pastor de toda uma geração de joseenses? Aliás, muitos nomes lhe foram dados, desde pastor zeloso, como xerife do bairro de Santana, o memorável Monsenhor Luiz Gonzaga Alves Cavalheiro, uma das pessoas que deu grande contribuição para o desenvolvimento econômico da nossa cidade e principalmente do nosso bairro. Ele construiu a nossa paróquia de Santana, o Asilo São João de Deus, o Asilo dos Vicentinos, Creche Maria Isabel, Hospital Pio XII, Escola Rui Rodrigues Dória, antiga escola paroquial, Escola Senai. Deu início às festas da padroeira, com reis, rainhas, daminhas, as procissões que lotavam as ruas, os fiéis demonstrando toda a fé, sem falar das romarias, que tanto marcou uma história. Todas essas iniciativas foram fruto da visão empreendedora do Monsenhor Luiz e foram primordiais para desenvolver o bairro e toda
toda a zona norte da cidade. Hoje é um dia muito importante para todos nós, pois vamos conhecer os causos de Santana e da zona norte, narrada de forma bem humorada, mas nos remetendo a tantos momentos marcantes, que vale a pena serem relembrados. Tenho certeza que cada página vai retratar uma memória afetiva mais linda do que a outra, pois o Senhor Antônio escreveu com perfeição a nossa história, onde iremos resgatar as tradições. Vamos recordar algumas pessoas, como o Monsenhor Luiz já falado, em sua inesquecível rural, o diácono Zico, o tenor Reginaldo, com sua voz marcante, Maria Helena, a esposa do Senhor Antônio, que por mais de 15 anos participou do coral, a tecelagem Paraíba, a locomotiva de Santana, o venerável Padre Rodolfo, a sorveteria do Canário, a banda de Santana, criada pelo saudoso João Pestão, estava presente em todas as festas da padroeira de Santana. Quem não se lembra do Brás, ele dispensa apresentações. Fez sua história aqui no bairro e ainda temos muitos outros causos para ler e reviver nesse livro. O nosso muito obrigado ao Senhor Antônio Rodrigues de Araújo por nos deixar esta obra-prima em forma de causos, e que hoje o Senhor possa interceder por nós, para que tenhamos histórias para contar e muitos momentos para celebrar. Desejamos a todos uma boa leitura. Viva cada causo, deixe sua imaginação lhe remeter às histórias que deixaram tantas saudades. Tenho certeza que você irá tirar boas lições de vida, assim como foi o Senhor Antônio para todos nós. Neste momento, eu gostaria de chamar o Senhor Sebastião Araújo, o filho do Senhor Antônio, para falarmos um pouco mais sobre o livro Causos de Santana e da Zona Norte. Já que é causos, vamos sentar para bater um papo. Melhor, né? Obrigado, Adriana, pelas suas palavras. Eu fiquei emocionado. Você praticamente resumiu tudo que o meu pai queria dizer, tudo que meu pai disse nesse livro. Você resumiu com palavras tão belas que você encontrou aqui. Muito obrigado. Imagina, ele merece, né? Todo esse carinho, né? Por ter deixado uma obra de arte para a gente. Eu tenho certeza que cada pessoa vai sair daqui com histórias ricas para contar, porque o nosso bairro é assim. Santana é um bairro muito antigo, né? Um dos bairros mais antigos da cidade, e nós temos histórias tão marcantes, né? Como nós falamos do Monsenhor Luiz, como nós falamos do Zico, o diácono Zico, sua esposa Janete aqui, e muitas outras pessoas que foram relembradas. Mas conta um pouquinho pra gente, Sebastião, como surgiu este livro? Então, o meu pai, ele era um contador de histórias com H e histórias com E, né? E muitas vezes elas se confundiam, a gente não sabia o que era história e o que era história. E sempre ele tinha o dom da palavra, ele sempre que era convidado, ele participava do movimento vicentino, congregado mariano, conferência, ele tinha o dom da palavra, ele sempre começava as suas oratórias com uma história. E as histórias dele geralmente eram bem-humoradas. E a vida toda nós ouvimos histórias do meu pai. E agora minha sobrinha, Ana, agora no final da vida dele, ele já estava quase perto de 90 anos, a Ana falou: vovô, por que o senhor não coloca essas histórias no papel? E aí ele passou a escrever essas histórias, e nós vimos que era um acervo muito rico. Tinha coisas aqui que eu não sabia, nós que éramos filhos, não sabíamos das histórias que meu pai contava, não sabíamos das histórias do bairro. Nós nascemos aqui, vivemos, fomos criados aqui, inclusive nessa rua aqui do lado, e nós não sabíamos das histórias que meu pai contava. Então nós achamos um acervo muito rico e colocamos no papel.
com as palavras dele, alteramos alguma coisinha ou outra, mantivemos, eu peço até desculpa para a minha professora, a querida professora de português que está aqui, dona Tereza Osório, e eu peço desculpa que alguns erros de português foram mantidos aqui propositalmente. Por quê? Porque é o jeito que o povo de Santana fala, é o jeito que meu pai falava. Então nós mantivemos para manter a originalidade dele. Isso é perfeição, né? Porque realmente, como eu disse, é uma obra de arte, né? Ele deixou retratado o bairro da forma como ele via, né? Então, esses erros tornam-se insignificantes perante a grandiosidade desse livro, né? Me conta um pouquinho sobre o Padre Luiz, a história do Padre Luiz e a influência nesse livro. Então, o Padre Luiz, não tem como a gente falar de Santana sem falar do Padre Luiz, né? Ele era o nosso ícone, o nosso de pastor espiritual, o nosso pai, ele era um parente de todo mundo, e que conviveu com ele, era um parente de todo mundo. Nós considerávamos assim como se fosse um segundo pai para a gente. E Santana não é nada sem o Padre Luiz. Ele construiu aqui creches, construiu escolas, construiu o Hospital Pio XII, construiu esse salão paroquial aqui, construiu tudo que tem Santana praticamente hoje, mandou asfaltar ruas. São José, na época do Padre Luiz, tinha 2 prefeitos. Um prefeito tomava conta de 70% da cidade, que era ele, que era do viaduto para baixo. E outro prefeito tomava conta dos outros 30% da cidade, que era do viaduto para cima. Então, na época do Padre Luiz, ele mandava aqui do viaduto para baixo. Ele falava, o que ele falava era lei. Ele dava ordens para os vereadores, para a Câmara Municipal, para todo mundo. E quando tinha algum problema que ele não conseguia resolver aqui, ele ligava para o Severo Gomes, que era filho do Olívio Gomes. Tinha uma pista de avião aqui na tecelagem. Ele pegava o avião, ia para Brasília e resolvia o problema lá, voltava com o problema resolvido. Teve uma dessas situações, nós tínhamos aqui a escola no Senai, ainda não existia o Senai, no Campo do Canarinho, que ficava ali do lado do cemitério. E o Padre Luiz, ele ficou incomodado com aquela situação, porque era um terreno nobre, no centro de Santana, e estava praticamente jogado ali, não tinha o que fazer. O Pedro Mione tinha o time do Canarinho, que era o time do bairro, da paróquia, ele tomava conta. O Pedro Mione, inclusive, muito amigo do meu pai, muita gente deve conhecê-lo. E o Padre Luiz foi para Brasília e voltou de lá com 2 sugestões. Olha, chamou, reuniu todos os paroquianos. Essa história, inclusive, eu achei que fosse um caos, depois eu vim saber que era verdadeiro. Que ele reuniu os paroquianos na missa, reuniu os congregados marianos, os vicentinos, para fazer uma enquete, para saber o que iria ser feito naquele terreno, que ele tinha 2 propostas. Então ele chamou todo mundo, ele sempre começava, né, as suas oratórias com um vocativo assim: meus queridos paroquianos, nós temos 2 opções para fazer aqui nesse lugar, no lugar que é o Campo do Canarinho. Nós podemos fazer aqui ou uma escola do Senai, ou podemos fazer um centro comunitário. Eu não vou escolher. Quem vai escolher são vocês. Eu vou deixar a escolha inteiramente para vocês. Eu acho que todo mundo deveria escolher o Senai, mas eu vou deixar a escolha para vocês. Então eu peço para vocês levantarem as mãos. Aí todo mundo escolheu o Senai e ninguém escolheu o centro comunitário. E aquele medo da vara de marmelo. Então, aí o centro comunitário foi para o Alto da Ponte e o Senai ficou aqui em Santana. E graças a Deus que ficou aqui em Santana, porque inclusive eu devo muito ao Senai, muita gente aqui deve muito ao Senai. Inclusive eu tenho uma professora que está aqui hoje, Dona Ana Maria, deu aula para mim no Senai. Muito obrigado pelas aulas que a senhora me deu. Eu devo muito para o Senai e muito para a senhora também. Tá? E o Senai foi muito importante na vida de muita gente. Inclusive eu tenho aqui uma pessoa hoje que projeta aviões na Embraer, que fez vários cursos no Senai, que é meu irmão que está aqui. Temos aqui pessoas importantíssimas que saíram de Santana e estudaram no Senai. Temos inclusive um brigadeiro que atingiu o posto máximo na aeronáutica, saiu do Senai e depois que ele se formou foi para a Academia da Força Aérea e virou autoridade máxima dentro da aeronáutica. Se aposentou agora faz alguns meses, alguns anos. Então tudo isso nós devemos ao nosso xerife, ao nosso Padre Luiz.
Tá? Tem outro irmão aqui também que estudou no Senai, o Mário, tem o Reginaldo que está aqui, estudou também, não sei se tem mais alguém aqui, mas aqui o nome do meu primo também, tá? Também estudou lá. Muita gente deve muito ao Senai, tá? E devemos isso ao nosso pai. É ele que trouxe o desenvolvimento para Santana, né? Exatamente. Inclusive na parte do comércio também, né? Onde foi citado. Então, exatamente. Inclusive o meu pai, quando ele chegou em São José, ele veio para cá porque ele morava em Jacareí, morava ali do lado da represa do Jaguari, e as terras onde ele morava, com a minha tia, meu avô, minha avó, a família toda, era uma comunidade ali praticamente rural, várias famílias moravam juntas ali, e eles tiveram que sair de lá às pressas, porque o local onde eles moravam foi inundado para virar represa do Jaguari. E eles não tinham outras opções, e na época eles plantavam café lá, tinham 33 mil pés de cafés plantados, produzindo. Eles tinham ali 22 alqueires de terra do lado da represa e tiveram que sair de lá. Aí não tinham o que fazer, botaram tudo que eles tinham em carro de boi, 2 carros de boi, meu pai falou, e vieram para São José. Quando meu pai chegou em São José, o Padre Luiz estava terminando de construir a igreja de Santana. A igreja ainda não tinha banco, não tinha sino, não tinha santo no altar, não estava ainda pintada. Então ele chegou, ele pegou a igreja bem no comecinho dela. E aí o que ele fez? O Padre Luiz pedia muito de doações, né, para fazer a igreja, para terminar de construir a igreja. Então ele pediu para os comerciantes do bairro. Tinha aqui o Olívio Gomes, que era o presidente da tecelagem, tinha o presidente da Ródia, que era o Latré, tinha o pessoal da tecelagem, do Cerâmica Vaz, que ajudou também. Muitos comerciantes famosos aqui, o Carlos Belmiro dos Santos, que inclusive tem um neto dele que está aqui, o Raul Ramos de Araújo, os grandes comerciantes de Santana ajudaram o Padre Luiz a construir a igreja. E os pequenos comerciantes também. Inclusive tinha uma história, um caso que meu pai contava muito, que até caso que originou esse livro. Que um rapaz era muito vaidoso e ele chegou para o padre e falou: padre, eu vou ajudar o senhor aqui na igreja, só que eu queria fazer um acordo com o senhor. Então, vai ter uma quermesse semana que vem. Então, cada vez que o senhor falar o meu nome na quermesse, eu vou dar aqui R$1.000 para ajudar o senhor a construir a igreja. Aí o padre Luiz falou: não, tudo bem, o trato está feito. Como que é seu nome? Ele falou: meu nome é Roque. Aí o padre Luiz: tá bom, Roque, tá tudo certo. Aí começou a quermesse. Aí o padre Luiz falou: meus queridos paroquianos, nós estamos recebendo hoje aqui a ajuda do Roque. O Roque é uma pessoa muito boa. Eu conheço a mãe do Roque, eu conheço o pai do Roque, eu conheço a família inteira do Roque. E quando o Roque era criança, ele ganhou um serrote. Aí ele ficava o dia inteiro assim: Roque, 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 Roque. Aí o Roque gritou lá: para que acabou meu dinheiro aqui. Então essa história meu pai contou inúmeras vezes. E a gente já falou: papai, as pessoas têm que ficar sabendo dessas histórias que o senhor conta. São muito pertinentes, né, com a história de Santana. Quando eu recebi o livro na semana passada para eu ler e me preparar para vir para esse lançamento, eu comecei a folhear primeiro e quando eu sentei para ler, eu não vi a hora de chegar no final, porque realmente são histórias que marcam. Muitos causos e histórias não é da minha época, mas me remeteu, eu me coloquei naquele momento. Então esse livro ele é muito rico em detalhes. Quem dera todas as pessoas pudessem ter a curiosidade em ler esse livro, porque realmente é uma obra, é uma grande obra. Nós não vamos falar, obviamente, de todas as pessoas que retratam aqui nesse livro, mas conta pra gente algumas pessoas, as mais especiais, aquelas mais marcantes, que estão nesse livro. Então, nós temos os personagens aqui de Santana. Lógico, como a senhora mesmo disse, não dá para colocar todos, mas os mais importantes estão aqui. Todo mundo aqui daquela época se lembra do Zé Pupu, é um personagem assim muito conhecido, muito querido aqui. Ele vivia aqui na Praça de Santana, andava com 2 revólveres, espoleta na cintura, andava com chapéu,
com coldre, exatamente, ela está me lembrando aqui, uma estrela de xerife no peito. E era uma pessoa muito querida, muito conhecida, todo mundo aqui sabia quem era o Zé Cucu. Tá? A Maria Peregrina é um pouco mais antiga, um pouco mais assim, anos antes do Zé Cucu. Minha mãe conheceu meu pai, morava na época, ele não era casado ainda, ele morava aqui na Monteiro Lobato, aqui do lado. E ela era uma senhora que dependia de doações das pessoas, né, para viver, ela era uma indigente. E ela várias vezes passou na casa do meu pai pedindo ali comida, ela sempre levava o pratinho dela, um talher, e era uma pessoa que era muito querida também, e vivia praticamente ali embaixo de uma árvore, na porta do cemitério. Inclusive hoje o cemitério leva o nome dela, é uma iniciativa de um vereador aqui de Santana que está aqui conosco, Osmar Ferreira, tá? A iniciativa dele. O cemitério de Santana leva o nome da Maria Peregrina. E nós temos outros personagens aqui, tem um personagem muito querido, muito conhecido também de Santana, inclusive a história dele foi colocada inteira no livro, porque ele estava morando no asilo junto com um primo do meu pai, que é o Braz. Todo mundo aqui deve se conhecer o Braz ou deve ter ouvido falar do Braz. E no final da vida do Braz eu fui ao asilo, conversei com ele várias vezes, peguei o depoimento, ele contou a história da vida inteira dele, e eu coloquei no livro, resumidamente coloquei no livro. E agora, fazendo uns 20 dias, quando o livro já estava pronto, a prova do livro estava pronta, eu fui e levei o livro para o Braz. Ele leu, se emocionou, gostou muito do livro, riu das histórias. E lamentavelmente 5 dias depois o Braz faleceu, mas foi a última alegria, né, que ele teve na vida. Acho que Deus, eu não sabia o que eu estava fazendo naquele momento, Deus me colocou naquele momento para dar uma alegria na vida dele. Acho que foi a última alegria que o Braz teve, e eu fico feliz até por Deus ter me colocado para fazer isso com ele, né? E nós temos personagens aí anônimos também que estão no livro. Inclusive tem um personagem, o Padre Luiz, ele costumava fazer todo ano no mês de agosto, passava a festa de Santana, ele começava já a vender a excursão para Aparecida do Norte, era a Romaria. Ele fazia uma negociação muito grande aqui com as empresas de ônibus de São José e conseguiam um preço muito bom para que todos pudessem ir para Aparecida. A intenção dele é que todo mundo fosse. E quem não tinha condição de pagar, o Padre Luiz falava: não, você não precisa pagar, não, você pode ir. E ele chegou a ter aqui mais de 50 ônibus saindo para ir para Aparecida do Norte, na Romaria. Minha mãe e meu pai sempre iam nessas romarias, e os ônibus saíam ali da Rui Barbosa, ficavam ali mais de 50 ônibus ali para sair. E tinha um personagem aí, que não é dos famosos, mas ele está aqui também no livro, que todo ano ele ia nessa excursão. E só que tinha um problema: quando o ônibus começava a andar, saía para pegar a Dutra, esse personagem se levantava do ônibus e ficava andando, ia para frente, ia para trás, ia para frente, ia para trás, para frente, para trás. Aí aquele dia o Zé Cucu, inclusive, estava no ônibus, falou para ele: ô, cara, senta aí, você está atrapalhando a gente quer rezar aqui, você fica atrapalhando a gente, fica andando dentro do ônibus. Ele falou: não, é que eu fiz uma promessa e eu tenho que pagar minha promessa. Ele falou: mas qual foi a sua promessa? Ele falou: não, eu prometi que todo ano eu ia andando para Aparecida do Norte. Esse ônibus. Então, histórias aí que meu pai contou, né, que estão aqui também no livro. Tem também o vereador Belfares, né? O vereador Belfares, meu pai era muito amigo dele, até ajudou na campanha dele. Inclusive o pai do Reginaldo, que está aqui também, ajudou. Muita gente aqui de Santana ajudou nas campanhas, né, do Belfares. E meu pai tinha colocado várias histórias sobre Belfares aí e tal. Infelizmente ele não pôde sair no livro, porque a família dele não permitiu. Tá? Eles estão no direito deles, né, de querer preservar a história do pai, mas infelizmente é uma história bonita que merecia ser contada, mas só por esse motivo ele não saiu no livro. E temos também os craques de Santana, né? Os craques de Santana, exatamente. Santana tem vários craques aqui que estão jogando e outros que já pararam de jogar. Nós temos aqui o Casimiro, que inclusive autografou alguns livros para a gente. Ele até estaria presente hoje, mas ele teve que voltar já. Até a semana passada ele estava em São José. Então ele voltou para a Inglaterra, né, na semana passada, mas ele até autografou alguns livros. Temos aqui, o Casimiro morava aqui na beira do Paraíba, ali atravessando a ponte Maria Peregrina, bem na beira do Paraíba. É uma pessoa simples, que viveu longe do pai, né, praticamente
carregou a família aí nas costas quando era criança, ainda teve muitas dificuldades, ele precisava pegar carona para ir para São Paulo para treinar. Hoje ele está bem, graças a Deus, mas no começo da vida dele foi difícil. Saiu daqui de Santana. Temos um outro aqui na Vila Cristina, que inclusive hoje está jogando no Corinthians, que é o Yuri Alberto, morador, nasceu e foi criado aqui na Vila Cristina. Temos um outro aqui, o Ricardo Goulart, que também daqui do bairro, começou a jogar aqui numa escolinha de futebol que havia ali perto da pizzaria Bela Veneza. O Leão, o goleiro Leão, saiu daqui de São José também, começou a jogar no São José, depois saiu, foi para a seleção brasileira, foi campeão mundial com o Brasil. O Roque Júnior também era daqui, na verdade era do sul de Minas, como se fosse de Santana, né? Quem é do sul de Minas e de Santana é a mesma coisa. Então ele começou a jogar aqui em Santana, começou a jogar no Alto da Ponte, começou a jogar em São José, depois foi para vários times grandes e também foi campeão mundial com o Brasil em 2002. Tem um outro goleiro, que era o Xaxá, que começou a jogar inclusive comigo no Luso. Ele era tinha uma idade um pouquinho abaixo da minha, a gente jogava bola no Luso e saiu do Luso, foi jogar no exterior, depois jogou em vários times aqui, Bahia, jogou no São Paulo, jogou em vários times aqui. Todos eles saíram de Santana. E, então é um celeiro de craques aqui. Por que isso? Porque nós temos muitos campos aqui na Zona Norte, aqui em Santana, na Vila Cristina, no Alto da Ponte, no Telesparque, e isso acaba incentivando os jogadores, né, o aparecimento de jogadores. Então, por isso, inclusive nós tivemos aqui em Santana, o Pelé já veio jogar aqui, o Garrincha, o Rivelino. Mas como que esse pessoal veio jogar? Porque na época nós tínhamos um campo muito bom, que era o campo da Ródia, que infelizmente hoje está jogado ali, mas era um campo muito bom, e tinha um presidente da Ródia que ele costumava trazer os grandes times do Brasil na época para treinar em São José. Aí ele trazia Corinthians, Botafogo, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, e no auge desses jogadores, e esses jogadores vinham para treinar aqui com os times. Então nós tivemos grandes craques jogando aqui em Santana, no campo da Ródia. Então a importância que Santana tem no cenário nacional. Como nada é por acaso, tudo é providência, nós estamos em plena festa de Santa Ana, né? A festa que se aproxima agora dia 26 de julho. Teve alguma relação para esse livro ser lançado na festa de Santa Ana? Fala um pouquinho para a gente dessa relação, caso tenha, e sobre a festa de Santa Ana. Não, realmente, meu pai, ele gostava muito dessa festa de Santa Ana, inclusive a minha vida, a vida dos meus irmãos, ela se deve à festa de Santa Ana. O meu pai conheceu a minha mãe numa festa de Santa Ana em 1957 e eles se casaram na festa de Santa Ana do ano seguinte, de 1958. Inclusive a minha tia Madalena, que inclusive os filhos dela estão aqui, a minha tia Madalena, ela participou também dessa história, porque a minha mãe, ela estava aqui na festa de Santa Ana e meu pai estava carregando o andor na procissão. A minha mãe, ela estava com a irmã dela, que era a Madalena, ela apontou para meu pai e falou alguma coisa, meu pai falou, tem uma mulher apontando para mim, eu não sei o que é. Aí depois ele ficou sabendo. A minha mãe falou para a irmã dela, tá vendo aquele homem ali? Eu vou casar com ele. Só que ela não conhecia meu pai não conhecia ela. Aí depois que acabou a procissão, meu pai foi falar com ela, estava no banco, sentou, conversou com ela, aí começaram a conversar, acabaram namorando e se casaram. E aí depois meu pai ficou sabendo dessa história, que inclusive a minha tia confirmou, falou, realmente, ela falou para mim que ia casar, você casou mesmo. E nós estamos aqui hoje, 8 filhos, netos, bisnetos, devemos tudo isso à festa de Santa Ana. Por isso nós resolvemos lançar esse livro aqui. Meu pai foi muito, ele gostava muito dessa festa, ele foi inclusive festeiro, em 1989, na época do auge da festa de Santa Ana, né, que inclusive nós tínhamos aqui a Araci, que era do coral de Santa Ana, a regente do coral, o tenor Reginaldo, o João Leite, que tocava o órgão, todos os coralistas que cantavam junto com a minha mãe. E inclusive era uma época que nós tínhamos o parquinho instalado bem aqui em frente à igreja, e
e tinha aqueles brinquedos que eram assim guardados o ano inteiro por todo mundo, pelos adultos e pelas crianças. Tínhamos ali o tangue, a roda gigante, o trem fantasma, carrinho de bate-bate. As crianças e os adultos amavam esse parque. Esse parque era assim a atração da cidade. A cidade toda vinha para Santana para esse parque. Inclusive tem até uma história que um prefeito de São José quis proibir esse parquinho, porque ele dizia que estava estragando o jardim. Aí o Padre Luiz nem deu ouvido para ele, pegou um avião, foi lá para Brasília e voltou de lá com um documento. Esse documento estava escrito assim, ó: do viaduto para baixo, quem manda é o Padre Luiz. Então ele faz o que ele quiser. Aí o Padre Luiz, com esse documento, esse prefeito nunca mais falou nada para o Padre Luiz. O Padre Luiz podia montar o parque onde ele quisesse, não teria problema. Temos também a história do Rio Paraíba, que também faz parte desse livro, né? O Rio Paraíba ele é o nosso patrimônio, né? Nós temos aqui todo o nosso bairro é banhado pelo Rio Paraíba. Tá? Temos várias histórias aqui, que eu não sei se são histórias com H ou com I, né? Que meu pai colocou aqui, contando causos do Rio Paraíba, inúmeras histórias. Inclusive, se você pegar um mapa hoje de Santana, mapa de São José, você vai ver que o Paraíba vem de Jacareí, em linha reta. Quando ele chega em São José, ele faz uma curva em Santana e termina ali na Vila Cristina e depois segue para Caçapava. Só que meu pai me falou que essa curva não existia até um tempo atrás, quando ele chegou em São José. Que tinha um pescador aqui em Santana, que ele gostava muito de pescar ali perto da Ródia. Na época nem existia Ródia ainda. Então disse que ele pegou um peixe lá que era muito grande e começou a brigar com o peixe. Foi ali quase 1 hora de briga. O peixe puxava, ele puxava, e aí o peixe estava quase escapando. Ele falou: não vou soltar esse peixe. Ele juntou o peixe aqui, colocou o pé no barranco e foi puxando. Aí ele foi puxando e o peixe foi puxando. Aí o rio foi entortando. Aí acabou fazendo essa barriga aqui, né? Que envolve o bairro de Santana inteiro, ficou essa curva. Então essa é a história que meu pai contou, não sei se é verdade, mas são histórias dele. Nós temos também a história do Cine Santana, né? O Cine Santana, ele não é um cinema. Ele foi concebido para ser um cinema, mas ele era uma casa de espetáculos. Nós tivemos aqui apresentações, inclusive do Roberto Carlos, na época da Jovem Guarda. Roberto Carlos veio aqui na época daquela música do Calhambeque. Grandes cantores daquela época, Calbi Peixoto, todos os grandes nomes da música e do teatro se apresentaram aqui em Santana. Porque naquela época, Rio-São Paulo toda a cultura do Brasil estava no eixo Rio-São Paulo. E Santana fica bem aqui, né, no eixo Rio-São Paulo. Então muita gente importante se apresentou aqui no Cine Santana. Inclusive tem até uma historinha do Vicente Mateus, que o São José, quando subiu para a primeira divisão pela primeira vez, o Corinthians veio jogar aqui em São José contra o São José. E o Vicente Mateus era aquele presidente do Corinthians, que era bem folclórico, né? Que era bem aquela pessoa bem linha dura, e ele sempre acompanhava o time do Corinthians. Aí o Ari Toledo, coincidentemente, veio fazer um show no Cine Santana no mesmo dia que o Corinthians estava jogando em São José. Aí o Ari Toledo ficou sabendo, mandou alguns ingressos do show dele lá para o novo hotel, onde estava a delegação do Corinthians. E só que começou o show e o Vicente Mateus deixou uma cadeira na frente e o Vicente Mateus não apareceu. Aí ele falou: que pena, acho que ele não pôde vir, deve ter tido algum problema aqui, né? E só que acabou o show, o Vicente Mateus foi para o camarim dele, foi ele, a dona Marlene, né, que era a mulher dele, o Sócrates, que jogava no Corinthians, foi todo mundo no camarim. Aí o Ari Toledo falou: Vicente Mateus, que bom que o senhor veio aqui, eu tinha reservado aqui a primeira fila para o senhor não sentou aqui? Aí o Vicente Mateus falou: não, sabe o que é, Ari? É que quando é show de humor, eu sento lá atrás, porque quem ri por último ri melhor. E não é verdade? São histórias dentro do meu pai. Histórias, exatamente. E a banda de Santana? A banda a banda que foi inaugurada, que foi trazida por João Pistão. O João Pistão era um comerciante aqui, na verdade, ele cuidava
era um funileiro que tinha aqui em Santana, e tomava conta tinha uma oficina mecânica, fazia mecânica e tomava conta de funilaria. E ele também, nas horas vagas, era músico. E o Padre Luiz falou com ele, o Padre Luiz queria montar uma banda, e sabia que o João Pistão gostava de música, e foi lá e falou com ele: João Pistão, vamos montar uma banda aqui. Aí o João Pistão montou essa banda a pedido do Padre Luiz, reuniu pessoas como ele, que gostavam de música, mas que não viviam da música, e montaram essa banda. E eles tocaram, fizeram várias apresentações importantes. Por exemplo, eles inauguraram a cúpula da Catedral da Aparecida do Norte. Fizeram a primeira missa aqui no campo da Ródia, a primeira missa da Diocese de São José dos Campos, em 1980. Foi uma missa que São José inteiro veio praticamente nessa missa. Eles participaram inclusive de um filme do Mazzaropi, que foi realizado aqui no Vale do Paraíba. Então eles eram muito importantes, a banda do João Pistão era assim, tinha uma importância muito grande. Só que lamentavelmente o João Pistão tinha um problema de coração, ele acabou falecendo muito jovem. Ele tinha pouco mais de 40 anos e ele acabou falecendo. E a banda, quem tomava conta da banda era ele. Então os músicos resolveram terminar com as atividades. Falaram: vamos terminar, não vamos mais continuar. Só que o Padre Luiz ficou sabendo disso, ele reuniu tinha um congregado mariano, que inclusive foi festeiro junto com meu pai, o Vitor Rosa. Reuniu o Vitor Rosa e foram na casa do João Pistão, onde eles ensaiavam, e o Padre Luiz deu um ultimato para o pessoal da banda. Falou: não, vocês não vão encerrar a banda, vocês vão continuar. E o que está faltando? Falou: não, padre, a gente não tem dinheiro para continuar, os nossos instrumentos estão meio quebrados, a gente está sem roupa. Aí o Padre Luiz chamou o Vitor Rosa e falou: olha, Vitor, o que eles precisarem aqui, você arranja. Aí o Vitor Rosa comprou instrumentos novos, deu uma roupa nova para a banda, achou um lugar para a banda ensaiar, que foi aqui no Elite Clube, e a banda continuou. E graças a Deus a banda está ativa até hoje. Hoje ela já está com uma nova roupagem, novos profissionais, Inclusive alguns parentes do João Pistão ainda se mantiveram na banda por algum tempo, e alguns ainda daquela época ainda estão ali remanescentes, colaborando com a banda. E o interessante é que nas festas agora de Santana, nós estamos conseguindo resgatar essa tradição, né? Nós não conseguimos trazer a banda todos os dias para participar das novenas, como era o sonho até do Padre Reinaldo, né? Que a gente conseguisse todos os dias. Mas hoje ela está sob os cuidados da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Então, ela foi para um outro rumo. Mas o dia 26, que é o dia da nossa padroeira, a banda de Santana vai estar aqui. Não pode deixar, né, de estar. E as escolas, que também fazem parte do livro? Então, as escolas, nós temos escola. Quando meu pai chegou em Santana, em São José, só havia aqui no bairro essa escola que tem aqui na frente, que era o Grupo Escolar de Santana. Ela foi a segunda escola de São José e a primeira escola aqui da Zona Norte. E meu pai, assim que ele chegou, depois ele se casou com a minha mãe, e os filhos à medida que foram nascendo, nós fomos estudando aqui. Eu e meus irmãos, a maioria, nós estudamos aqui. E depois o padre queria também, a escola não estava mais suportando a quantidade de alunos aqui do bairro. Então ele criou uma escola ali em cima, falou com o Olívio Gomes e com o pessoal da Ródia, ganhou um terreno de uma fiel aqui de Santana, e ele montou uma escola ali em cima, embaixo da caixa d'água, que foi chamada de Escola do Padre. Ele montou uma escola que era de primeiro grau e também um prezinho. E do lado ele montou uma casa para as irmãs que tomavam conta da escola, que era a Escola do Padre, e do lado tinha a Casa das Irmãs. E minhas duas irmãs também estudavam ali, muita gente aqui de Santana estudou ali, uma escola muito boa, que as irmãs tomavam conta, escola bem organizada. E depois, mesmo assim, Santana ainda estava crescendo e estava precisando de mais uma escola. E fizeram Maria Luísa para poder oferecer o segundo grau, que inclusive minhas duas professoras que estão aqui me deram aula ali.
professora Tereza e professora Ana Maria deram aula para mim ali no Maria Luísa, uma escola também excelente, muito boa aqui do nosso bairro. E temos também a Icompo, né, que foi criada aqui que era um amigo do meu pai, que tinha uma escola ali na época, era uma escola de alfabetização de adultos, que era na residência dos Priantes, ali atrás da igreja, a rua que fica atrás da igreja, que é a Rua Ramos de Araújo. E meu pai chegou a estudar lá quando ele tinha um comércio aqui na rua Rui Barbosa. E essa escola, depois de muito tempo, foi adquirida pelo comendador, e ele criou ali a Icompo, que funciona até hoje, é uma escola muito boa, escola que tem ali, forma profissionais de química, petroquímica, informática. Então, é uma escola muito boa que nós temos. E também o Senai, né, que eu já contei a história do Senai aqui também, que é outra escola que nós temos aqui no bairro. Então, graças a Deus, em termos de escola, nós estamos aqui bem servidos nesse bairro. E o venerável Padre Rodolfo? Esse não pode deixar de falar jamais. Jamais, né? O Quem Padre nunca Rodolfo viu o Padre Rodolfo caminhando pelas ruas de Santana com aquele sol a pico, e ele a pé, sempre caminhando e sempre procurando ajudar as pessoas, as confissões. O Padre Rodolfo, eu não sei se tem mais alguém aqui que chegou a ter contato com ele. A minha mãe chegou a comungar e confessar com ele. O meu pai também, eles não se conheciam ainda na época. Minha mãe era adolescente, meu pai também era quase adulto. E eles chegaram a se comungar e a confessar com o Padre Rodolfo. Tiveram esse privilégio. O Padre Rodolfo faleceu, ele veio para São José para se tratar da tuberculose. A tuberculose naquela época, né, assolava o Brasil inteiro, e São José dos Campos foi escolhida para tratar, entre aspas, né, dos tuberculosos, porque na época não existia cura para a tuberculose. Então, na verdade, São José foi escolhida para receber os tuberculosos que estavam nos grandes centros, Rio, São Paulo, Minas. As pessoas vinham para cá mais para se isolar do que para se curar, porque não existia cura. E o Padre Rodolfo foi uma dessas pessoas. Ele veio para cá, chegou aqui no início da década de 40 e foi consultado com o Dr. Nelson Dávila. O Dr. Nelson Dávila, inclusive, consultou meu pai também, por outro motivo. E ele consultou o Padre Rodolfo, e o Padre Rodolfo, na época, tinha 6 meses de vida. Aí o Nelson Dávila falou para ele: senhor, 6 meses de vida é o que eu passo para o senhor. Graças a Deus ele viveu ainda 10 anos. E a minha mãe chegou a conhecê-lo, e muita gente da época sabe de 1, 2, 3, 4 histórias relacionadas com o Padre Rodolfo. Muitos milagres foram feitos por ele, inclusive minha tia Madalena tem várias histórias que se passaram com o Padre Rodolfo. Muita gente sabe ou viveu essas histórias, tá? E então elas estão contadas aqui também no livro. Muitas histórias aí do Padre. E que a canonização venha, né? Porque milagres. Estamos esperando. Olha, independente do que a Igreja Católica diga, para mim ele já é um santo, tá? Então, para mim, ele já é santo. Estamos só esperando o processo terminar lá. Nós temos também os clubes, né? Hoje já tem um outro nome, mas antes eram os clubes. Então, os clubes de Santana, muito tradicionais. Santana foi o primeiro bairro, né, de São José, então também os primeiros clubes foram daqui. Temos clubes muito bons aqui que funcionam até hoje. É o caso do Santaninha, que foi fundado no início do século passado, 1913, se não me engano. Temos o Elite Clube, que inclusive a esposa do nosso querido Reizinho, quem não conhece o Reizinho, né? A dona Conceição, que cantava inclusive com o Reizinho, está aqui presente. Muito obrigado, dona Conceição, pela presença. A dona Conceição, ela e o Reizinho tiveram um filho que hoje é padre lá em Jacareí, que é o Padre Reizinho, tem um programa sertanejo na Rádio Mensagem, que é uma rádio da paróquia. Padre Rodolfo, exatamente. Mas todo mundo conhece o Padre Reizinho. Ninguém sabe quem é Padre Rodolfo. É Padre Reizinho. Todo mundo só conhece o Padre Reizinho. Ele se chama Rodolfo também, né? Rodolfo Leal. Rodolfo Muniz Leal, exatamente. E o Reizinho,
Exatamente. O Reizinho, ele tocou ali durante muito tempo o Elite Clube. O Reizinho, ele não vivia da música, ele era militar do CTA, assim como eu. Inclusive quando eu cheguei no CTA em 1987, eu ainda peguei o Reizinho e trabalhei com ele uns 2 anos lá no CTA. Eu o conheci lá, ele trabalhava lá na parte administrativa. E ele, logo que eu cheguei no CTA, uns 2 anos depois, ele se aposentou. E ele não vivia da música, a música era um prazer para ele. E ele, inclusive, lançava talentos que estavam começando na música. Ele tinha uma pequena produtora, inclusive a senhora participava com ele, né, dessa produtora. E ele lançava talentos que estavam aparecendo na música, principalmente música sertaneja. Então teve uma importância muito grande para a cultura da nossa cidade. Tá? Nós temos também o RAC, que era o Clube da Roja, que começou funcionando aqui na Rui Barbosa e depois passou lá para Pedro Rachid. O RAC, que foi tocado muitos anos pelo Bosquinho. O Bosquinho também, a história dele está aqui contada no livro. Uma pessoa também muito importante aqui para o nosso bairro, que trouxe muitas alegrias aqui para a gente. E para a gente encerrar também, o cemitério. Então, o cemitério de Santana, inclusive, que eu já disse aqui, né, que ele leva o nome da Maria Peregrina, que foi uma homenagem feita pelo nosso vereador aqui, o Osmar Ferreira, que era muito amigo do meu pai. Esse cemitério ele foi concebido na época da tuberculose, porque São José só tinha um cemitério no centro, e muitas pessoas estavam falecendo naquela época em virtude da tuberculose. E não havia lugar para colocar essas pessoas que faleciam. E aí a Prefeitura de São José fez o cemitério de Santana para poder dividir um pouco lamentavelmente, essa quantidade grande de pessoas que faleciam. E aí ele foi concebido para isso. E graças a Deus, né, hoje nós temos aqui um lugar para enterrar os nossos mortos aqui em Santana. E tem uma história que meu pai contava muito, ele contou, inclusive essa história também foi uma das que originaram aqui o livro, que tinha uma pessoa, uma mulher que gostava muito do marido dele, ela era aqui de Santana, o marido também era de Santana, ela gostava muito do marido e infelizmente, né, o marido dela morreu e no dia que ele faleceu, ela estava ali no velório, né, no de Santana, e ela gostava muito do marido, então ela foi lá e colocou um cigarro no bolso da camisa dele. Aí chegaram para ela e falaram: minha senhora, a senhora colocou o cigarro, mas a senhora tem que colocar o fósforo, porque senão ele não vai conseguir acender o cigarro. Ela falou: não, ele vai sim, porque lá para onde ele vai já tem muito fogo. Sebastião, agora conta pra gente como que foi para você, como está sendo para você, filho, ver esse livro pronto, hoje tendo este lançamento, juntar todas as peças dessa grande obra. Então, na verdade, o trabalho que eu fiz foi apenas a edição do livro. Todas as histórias que estão aqui foram contadas pelo meu pai e eu fiz a edição. A edição eu separei aqui as partes importantes, dei uma corrigidinha aqui, alguma coisa que eu achava que poderia ser melhorada. O meu pai chegou a ver esse livro pronto, sem as imagens, né? Ainda não estavam ainda com as fotos, as imagens eu coloquei depois. Mas ele chegou a ver todos os textos, ele teve esse privilégio ainda, graças a Deus, de ter os textos prontos. Ele corrigiu algumas coisas que ele achava que não estavam batendo ali, os nomes principalmente ele corrigiu, e lamentavelmente depois ele faleceu, mas ele deixou esse livro pronto para que fosse compartilhado com todos aqui. E contando as histórias de onde ele passou grande parte da vida dele. A vida dele está aqui em Santana. Então nós resolvemos lançar esse livro na festa de Santana, porque a festa de Santana que faz parte da nossa vida, foi onde a nossa família se originou, e a festa de Santana era a alegria do meu pai. Todos os anos, quando chegava a festa de Santana, ele se transformava. Inclusive eu me lembro do dia que ele foi escolhido pelo Padre Luiz para ser o festeiro. Foi no ano de 88, nós estávamos aqui, a gente morava na rua do lado aqui, nós estávamos almoçando no domingo do último dia da festa do ano anterior, que era de 88.
Aí a banda de Santana chegou na nossa porta tocando, e o Padre Luiz chegou com os festeiros daquele ano, tocando com a banda de Santana. Aí a gente estava almoçando, a gente parou o almoço, falou, nossa, está tendo alguma coisa ali, vamos lá ver o que é. E era na nossa casa. Aí chegou a banda de Santana, chegou o Padre Luiz, todo mundo batendo palma. Aí meu pai se levantou e falou, o que está acontecendo? Aí o Padre Luiz falou, Antônio, você foi escolhido por Santana para ser o festeiro do ano que vem. Aí meu pai se levantou com alegria, começou a bater palma, nossa, que legal, que bom, que eu gosto muito disso. E só que ele ficou com medo, né? Porque é uma responsabilidade muito grande, a gente sabe disso. A festa é uma festa grande e ele ficou com medo. Aí o Padre Luiz falou, Antônio, não tenha medo, porque Deus, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Aí quando ele falou isso, meu pai se acalmou, e aí ele começou, naquele dia, ele já começou a preparar o que ele ia fazer no ano seguinte, foi o ano de 89. Então, foi um momento muito marcante nas nossas vidas. Gente, hoje foi então o lançamento do livro Causos de Santana e da Zona Norte. Muitas outras pessoas estão retratadas aqui neste livro, então vale a pena a leitura. Nós temos para venda aqui ao lado, e eu gostaria de agradecer a toda a família, agradecer ao Sebastião, agradecer ao senhor Antônio Rodrigues, que deve estar muito feliz por estarmos reunidos nessa tarde e fazendo o lançamento deste livro justamente no período que ele mais gostava, que era a festa de Santana, né? E que Santana possa o acolher sempre, que essa festa seja um presente para ele também, que seja dedicada para ele, né? Que nós possamos dedicar essa festa para o senhor Antônio Rodrigues de Araújo. Muito obrigada a todos vocês. Só uma coisinha, eu gostaria de agradecer também o nosso diácono Zico. Infelizmente ele não pôde estar aqui, era muito amigo do meu pai. Ele não pôde estar aqui hoje, porque ele está com problemas de saúde, mas está representado aqui pela dona Janete, que é a esposa dele. A dona Janete, para quem não sabe, ela foi a única pessoa de Santana a dirigir a rural do padre, além do próprio padre. O Padre Luiz, ele tinha um cuidado muito grande com aquela perua rural, ele não deixava ninguém dirigir. E teve um dia, ela me contou essa história, teve um dia que ele foi com ela fazer umas compras de algumas flores, alguma coisa assim, e o Padre Luiz estava muito cansado, ele já estava com o pulmão já com problemas, ele estava muito cansado. Então ele chegou para ela e falou, dona Janete, a senhora vai dirigir? Ela falou, mas como que eu vou dirigir? A senhora não sabe dirigir? Sei, então está aqui a chave, a senhora vai dirigir. Deu para ela. Foi a única pessoa a dirigir aquela rural, além do Padre Luiz. Então ela está aqui hoje, a esposa do nosso diácono Zilco. Obrigado, dona Janete. Quer falar, Mário? Vem aqui. Só porque a verdade e a arrecadação do livro... Sim, toda a arrecadação desses livros, a venda desses livros, toda a arrecadação será destinada para a festa de Santana, tá? Nós apenas fizemos a edição dos livros e imprimimos. Os livros foram entregues todos para a paróquia e toda a venda e a renda será destinada aqui para a paróquia, tá? Então quem estiver comprando o livro vai estar ajudando a festa de Santana. Muito obrigada.